Vamos lá então, pessoal, começando aqui mais um encontro nosso. Nós estamos no estudo da Agenda Cristã, né, o nosso novo livro de reflexões para as nossas sextas-feiras. E o nosso primeiro estudo de hoje, nosso primeiro tema, intitulado Imperativos Cristãos. Quando nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus, transmitidos, distribuídos durante todos os textos do Evangelho, do Novo Testamento, geralmente são aquelas mensagens que se encontram infiltradas em contos, em passagens, em histórias, né, em parábolas. Então, muitas vezes se perde um pouco o foco daquilo que vem como ensinamento, devido a toda a ilustração que é feita para chamar a atenção daqueles que se interessam por esse aprendizado. Nesse texto, Imperativos Cristãos, nós tivemos aqui a oportunidade, teremos a oportunidade, através do Chico, né, ditado pelo espírito André Luiz, né, todo o livro é por André Luiz. Ele traz para nós de uma forma muito clara, muito objetiva, a essência desses ensinamentos. Então podemos dizer assim que André Luiz, ele trouxe para nós filtradas todas as orientações que se encontram no Evangelho. Né? Então eu acho muito legal, viu, Zé? Então nós vamos vir aqui, eu vou fazer uma leitura, depois a gente vai comentando cada uma das passagens, porque nesse texto em especial, André Luiz colocou quase que como tópicos. Então, se nós pudéssemos pegar essa mensagem, fazer a impressão dela e colar na parede, né, do ambiente onde nós frequentamos, nós teremos ali para cada situação, para cada atitude, para cada sentimento, para cada experiência que nós vamos vivenciar, uma orientação da forma correta, para que a gente tenha o melhor aproveitamento. Então, não precisamos mais de uma história para dizer, nós temos objetivamente a atitude e a forma como praticá-la. Então, ela é extremamente válida para todos nós. Né? Por sangue, bom dia. Então, nós temos aqui o seguinte roteiro. Né? Então, seria assim, para aquela filosofia de vida que nós comentamos, né, de pegar a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos do Evangelho e traçarmos a nossa filosofia, esse seria um roteiro perfeito para a filosofia que nós adotaríamos na nossa vida cotidiana. Então ele diz assim para nós: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Então, de todos esses tópicos, né, que nós temos aqui, em qualquer situação da nossa vida ele pode ser aplicado. Nós vamos então aqui no primeiro item: aprende humildemente. O ato de aprender para nós, ele requer uma postura que muitas vezes nós nos esquecemos, e até mesmo por uma questão de impulso, nós nos colocamos numa condição, numa posição daquele aprendiz
ansioso, daquele aprendiz muitas vezes arrogante, um aprendiz muitas vezes questionador, aquele aprendiz que já traz ideias pré-concebidas, que muitas vezes não aceita uma ideia diferente da sua. Então, quando o André Luiz passa para nós que para aprender com humildade, a posição do verdadeiro aprendiz é exatamente aquele que sabe ouvir, sabe avaliar, tem a mente aberta para poder questionar os próprios conceitos, né, as próprias ideias, a capacidade de fazer uma avaliação sempre progressista daquilo que ele traz dentro de si mesmo e daquilo que ele absorve, daquilo que ele ouve. Né? Então, ser um bom aprendiz, ser um bom aluno, em qualquer circunstância da nossa vida, isso não diz respeito apenas a questões religiosas, a questões filosóficas, mas no próprio ambiente de trabalho, né? Porque é muito difícil quando alguém vem nos ensinar, muitas vezes até alguém numa condição inferior à nossa, numa posição hierárquica inferior, numa condição social inferior, mas e que espiritualmente muitas vezes demonstra sabedoria. Dentro do nosso ambiente familiar, encontrarmos, por exemplo, os pais que muitas vezes aprendem com os filhos, muitas vezes um chefe que aprende com um funcionário, uma pessoa comum que aprende com uma outra pessoa comum. Então nós escolhemos assim, para que nós possamos aprender alguma coisa, primeiro nós estabelecemos a nossa posição e só aprendemos, só julgamos como sendo ali os nossos mestres, aqueles que apresentam realmente um conhecimento maior, uma autoridade moral maior, uma autoridade intelectual maior. E a gente não é capaz de perceber que nós somos aprendizes em todas as circunstâncias da nossa vida. Então essa postura é fundamental, sermos bons aprendizes, sermos bons alunos, sabemos aprender em todas as situações. Nós aprendemos inclusive, vendo por exemplo o mundo animal, a simplicidade dos animais, aquele amor primitivo que começa a se desenvolver, a humildade que os animais, a submissão dos animais, para nós também é grande lição. Então aquele bom aluno, ele tem sabedoria para aprender em todas as circunstâncias que a vida pode oferecer. Depois ele diz, ensina praticando. Seria ali a consequência natural do bom aprendiz. Aquele que aprende não guarda apenas para si o conhecimento que foi adquirido, mas ele tem ali a capacidade, a simplicidade de transmitir esse ensinamento. E da mesma forma também que como o aprendizado requer a humildade, o ensinamento também. E principalmente, como foi colocado por André Luiz, ensinar praticando. Então, se por acaso nós temos um conhecimento moral, a melhor forma de fazer com que esse conhecimento seja difundido é exatamente através do exemplo. Se por acaso nós temos um conhecimento técnico, demonstrar como se faz. Se nós temos dentro do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente social, querer demonstrar para as pessoas a melhor postura, a melhor forma é exatamente através do exemplo. Porque ensinar na teoria, isso é sempre muito interessante. Até mesmo na vida profissional, nós vemos essa situação, você faz um curso na teoria e muitas vezes você tem que fazer o estágio para poder colocar em prática, para desenvolver na prática aquela teoria que foi adquirida. Então, dentro de todas as situações da nossa vida, da mesma forma que nós aprendemos com humildade, devemos também ensinar com humildade e também assim ensinar através da prática, do exercício daquilo que nós fazemos. E quando se fala nos imperativos cristãos, nós falamos principalmente dentro do campo moral. Então, todos aqueles valores, as virtudes que nós frequentemente tratamos, com que nós frequentemente tratamos nos nossos estudos, na frequência do nosso ambiente filosófico, religioso e tudo mais. Então, falar de amor, falar de humildade, falar de paciência, de tolerância, de caridade, de tantas e tantas outras virtudes, é sempre muito fácil para nós. Se nós tivermos ali aquela capacidade poética, de trabalhar com as palavras, nós sempre passaremos as ideias de uma forma comovente, de uma forma emocionante. Só que isso não basta. Através dos ensinamentos do Evangelho, nós vimos ali que Jesus, de tudo aquilo que ele falava caminhando entre as pessoas e demonstrando aquilo que ele dizia.
Então, para nós, é um ensinamento extremamente valioso, principalmente por sermos, como lembra Emmanuel, né, nas suas várias colocações, nós somos aprendizes do Evangelho. Diz aqui para nós, administra educando. Então, a administração seria para nós a capacidade que nós temos de organizar uma tarefa, onde nós temos ali pessoas que vão contribuir com o trabalho, pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão ensinando. E a melhor forma de trabalhar nessa administração é exatamente através da educação. Porque a administração ela pode vir de uma forma ditatorial, ela pode vir de uma forma arrogante, de uma forma indiferente, de uma forma materialista, não visando, né, o corpo humano da equipe, né, o aspecto humano da equipe que vem sendo administrada. Então, através da educação, muito mais do que a autoridade da força, a autoridade da posição, é a autoridade moral. E a autoridade moral ela se destaca principalmente através da educação, através dos ensinamentos que são transmitidos. Depois ele diz, obedece prestativo. Obediência. Quando nós falamos sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sede perfeitos, e depois Kardec separa ali a conclusão dessa ideia, sede perfeitos, né, como perfeito é vosso Pai. Nós temos ali, né, o bom espírita, nós temos ali também o homem de bem, que são dois temas extremamente importantes para nós. Né? Então, ali no homem de bem, Kardec lista para nós uma série de posturas que o homem de bem deve apresentar na sua convivência, né? na sua participação dentro de uma comunidade. E aí então tem uma situação em que ele coloca o homem de bem como sendo o chefe, como sendo o administrador, e depois ele coloca o homem de bem como sendo o subordinado. Porque cada um ocupa a sua respectiva posição de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com o conhecimento que possui, de acordo com o desenvolvimento, né, que se deu durante a sua vida no decorrer da prática, né, naquelas tarefas e tudo mais. Então muitas vezes nós começamos como sendo exatamente aquele que é subordinado. Então, na subordinação, ele fala sobre a obediência, ele fala sobre a humildade, ele fala sobre o respeito que deve ter para aquele que ocupa aquela posição, mesmo que aquele que ocupa aquela posição não saiba lidar com a responsabilidade que detém. Então, nesse caso, para aquele que se coloca na condição de subordinação numa determinada tarefa, fazer isso de uma forma prestativa. Ou seja, ser ali dedicado, ser ali proveitoso, prestativo, atencioso com tudo aquilo que é orientado, porque é a melhor forma de nós participarmos daquele grupo, porque da mesma forma que anteriormente nós tivemos ali a oposição daquele que administra, exatamente aquele que assume a posição de chefia, nós temos aqueles que também se submetem a essa chefia. E nós nos encontramos em todas as circunstâncias nessas duas situações. Muitas vezes nós somos aqueles que falam, e outras vezes nós somos aqueles que devem ouvir. Muitas vezes aqueles que nós somos que orientam e nós somos aqueles que precisam da orientação. Em todas as situações são assim. Nós encontramos isso. Não existe uma posição no mundo hoje em que uma pessoa simplesmente se coloca na condição de chefe. Nem um homem que se acha mais poderoso do mundo. Ele sempre vai se encontrar uma situação em que ele vai se subordinar. Se pegarmos, por exemplo, um chefe de Estado mais poderoso do planeta, no momento em que ele tiver um problema de saúde, ele vai se submeter às ordens médicas. Ele vai se submeter a uma condição familiar. Sempre tem um chefe do chefe. Até chegarmos lá em cima no chefe soberano, né, Flávio? Então nós temos ali, né, e essa vida em sociedade, o grande propósito de nós estarmos encarnados num grupo social é exatamente através da interação. E essa interação vai nos proporcionar a experiência de você agir e de você experimentar a reação. Então nós temos ação e reação. Você age e alguém reage. E aí nós estamos tendo constantemente a expressão que nós utilizamos, né, que é o retorno, que é aquele feedback, para saber se as suas ações estão equilibradas ou não equilibradas.
Da mesma forma, se nós temos equilíbrio suficiente para poder retornar à ação que foi praticada por alguém. Então nós aprendemos exatamente nessa interação. Eu falo, alguém responde. Eu ajo, alguém reage. Então, tanto a posição de chefia como a posição de subordinado, nós também vamos tirar o aprendizado, mas a grande sabedoria é administrar com educação e saber obedecer com prestação. Ser prestativo. Depois nós temos aqui, embaixador, bom dia. Ama edificando. Falar de amor para nós é sempre um tema de grande dificuldade, né? Porque a ideia do amor que nós temos ainda é uma ideia muito passional, muito limitada, muito possessiva, muito egoísta, né? Muito restrita, seletiva. Nós não temos ainda, de um modo geral, a capacidade de amar incondicionalmente. Mesmo que nós entendamos aquilo que Jesus transmitiu através dos seus ensinamentos, mesmo que nós vejamos grandes ícones, né, do universo moral que se encontra pelo mundo e que mostra na prática esse amor incondicional, nós desejamos alcançar isso. Só que os nossos valores ainda são muito frágeis, porque no momento em que nós criamos uma antipatia por alguém, e isso é muito fácil, nós temos isso dentro de casa, nós temos isso no ambiente de trabalho, você olha pela televisão e você vê ali muitas personalidades que vão se destacando, a gente acaba alimentando sentimentos positivos e negativos, e falar sobre amor incondicional para nós é muito difícil. Mas de um modo geral, esse amor que nós devemos sentir, ele é um amor que ele vai se transformando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, a partir do momento em que nós vamos adquirindo essa compreensão. De que forma que nós devemos amar? Quando Jesus fala nos seus evangelhos, e nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, Kardec mostra para nós exatamente que nem sempre esse amor que nós devotamos ao inimigo, nem sempre não, o amor que nós devotamos ao inimigo não é o mesmo amor que nós devotamos por uma pessoa próxima a nós. Porque o amor, na verdade, não significa necessariamente você fazer uma demonstração, uma exteriorização de afeto. Mas o amor ele pode se transmitir através do respeito, através da compreensão, através da paciência, através da aplicação de uma justiça educativa e não uma justiça punitiva. Então o amor para nós ele sempre deve visar, né, algo produtivo, algo construtivo. O amor naquilo que eu falo, o amor da forma como eu faço as coisas, o amor na forma como eu exemplifico alguma prática. Então sempre buscar, através desse amor incondicional que nós devemos alimentar por todos à nossa volta, cada um no seu grau, cada um da sua forma diferente, sempre fazer com que, usando aquela expressão que eu gosto muito, uma expressão que foi... eu por acaso vi essa expressão postada por uma amiga lá no Facebook, e ela me marcou bastante. Quando eu bati o olho, eu imaginei que o impacto seria muito profundo e que eu jamais esqueceria. Como eu falei para vocês outras vezes, muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa lê na vida. Porque ela não tem contato com nenhuma religião, ela não tem contato com nenhuma filosofia. Mas ainda assim ela quer encontrar no mundo o amor, a bondade, o respeito, tudo isso se encontra no Evangelho e ela vai procurar isso nas pessoas. E no momento em que ela te percebe como aquele que exemplifica esses valores que ela desejaria encontrar, ela está lendo em nós o Evangelho que nós acreditamos, que nós abraçamos. A mesma coisa acontece também dentro da própria doutrina espírita. Muitas vezes o espiritismo é conhecido pelos espíritos, através dos espíritas, não através das obras. Porque as pessoas não conhecem o livro dos espíritos, não conhecem a interpretação do Evangelho à luz do espiritismo, não conhecem as obras de muitos espíritos, né, que se encontram à nossa volta, dando suporte, dando a instrução, mas eles observam os espíritas. Então é através desse amor que nós vamos edificar, né, o mundo dentro de nós, o mundo à nossa volta. Não, sem dúvida, Dudu, como nós colocamos em cima, que é através do exemplo que nós vamos ensinar, que nós vamos transmitir, isso se dá principalmente dentro do campo moral. Se nós queremos moralizar o nosso mundo, moralizemos inicialmente a nós mesmos. Gandhi já falava sobre isso. Se você quer um mundo melhor, comece por você.
Porque é através dessa influência, através desse exemplo, que tudo vai se transformar. A Angelina colocou, né, quem ama sempre dá oportunidade de recomeço em todas as situações, né, Angelina? A gente vai ver a aplicação do amor, ela é muito abrangente, conforme a gente vai expandindo a nossa mente sobre esse sentimento, a gente percebe que a prática do amor ele se dá em qualquer situação. No momento em que você cumprimenta um estranho na rua dando bom dia, você está ali exteriorizando o sentimento de amor. No momento em que você deixa de jogar um lixo na rua, um pedaço de papel, um papelzinho de bala, você está demonstrando amor pelo ambiente e pelas pessoas que estão próximas. No momento em que você vê alguém que tem um pensamento diferente do seu e você respeita a ideia que ele tem, você está exteriorizando o sentimento de amor. Então esse amor ele tem que ser edificante, ele tem que sempre ser produtivo, proveitoso em todas as circunstâncias de nossas vidas. Depois André Luiz coloca para nós, teme a ti mesmo. Então muitas vezes nós ficamos com muito medo das pessoas, né? o medo daquilo que as pessoas pensam, de suas posturas. E aí, inevitavelmente, a gente lembra, né, aquela citação que recentemente eu trouxe para vocês, de Joana de Ângeles, e Divaldo gosta muito de citá-la, né, nas suas palestras. Joana diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então, quando diz aqui para nós, teme a ti mesmo, é exatamente nós temos que ficar preocupados com aquilo que nós somos. Porque aquilo que os outros fazem é problema deles. Se eles cometem um erro, eles serão punidos por isso. Punidos pela própria consciência, punidos pelas próprias consequências dentro dessa relação social. Mas aquilo que nós fazemos de mal é responsabilidade nossa. Então todo o mal que nós geramos, toda a dor que nós provocamos, ela sempre vai retornar de uma forma potencializada. Então o grande temor que nós temos que ter é do tipo de pessoa que nós somos, do tipo de ideia que nós transmitimos, do tipo de exemplo que nós estamos passando. Porque aquilo que nós fazemos para o outro, e ele sofre por isso, mesmo muitas vezes copiando aquilo que nós fazemos, nós seremos responsáveis pelas consequências. O Arnaldo colocou, né, o mal só persiste onde não está presente o bem. Amor em todos os sentidos. É a melhor forma de autoproteção que nós criamos, né? Porque é aquela história, né, Arnaldo? Não existe nenhum ambiente que fique escuro, onde haja um pequeno foco de luz. Então a luz, na verdade, ela não agride a escuridão. A luz, na verdade, envolve a escuridão. O amor é a mesma coisa. O amor ele simplesmente se espalha envolvendo tudo e todos à sua volta. Depois ele diz para nós aqui, sofre aproveitando. Esse é um tema que ele é extremamente crítico para todos nós. Como é que nós podemos tirar proveito do sofrimento? Sofrimento em todas as circunstâncias. O sofrimento dentro de uma relação, o sofrimento dentro da nossa condição social, o sofrimento dentro de um estado de saúde, o sofrimento dentro das turbulências psicológicas que nós temos. Como é que nós podemos tirar proveito disso? E aí nós já vimos, já relemos, já estudamos tantas e tantas vezes aquilo que é passado para nós na mensagem de Jesus, interpretada, né, à luz do Espiritismo, do bem-aventurados os aflitos. Como é que nós podemos imaginar que bem-aventurados, felizes são aqueles que são aflitos, felizes são aqueles que sofrem? E ali nós temos ali vários tópicos trazendo para nós, mas um deles em especial falando sobre a boa luta, o bom combate, de entender que para nós o sofrimento tem uma causa, que ela não é uma causa aleatória, casual, mas ela é uma causa que surgiu por uma ação da nossa parte, nós provocamos aquela causa, a consequência virá até nós. Então, quando nós lembramos, né, falamos sobre isso durante esses últimos estudos, que muitas vezes o sofrimento vem para nós meio que para bloquear as nossas ações. Nós ficamos ficamos meio que inativos, meio que paralisados. Então, a grande evolução
de estarmos ali resignados, de estarmos fortalecidos, né, nas nossas filosofias, é continuar trabalhando, continuar desenvolvendo, continuar agindo, continuar aprendendo apesar do sofrimento. Esse é o grande aprendizado que nós temos, de termos a compreensão de que a nossa existência aqui no mundo material é uma existência que vai ser permeada por situações difíceis, mas que vão nos estimular ao aprendizado. Muitas vezes o nosso corpo sofre, mas a nossa mente segue. Porque essa é a evolução do espírito. O corpo jamais vai evoluir. Ele vai simplesmente chegar numa condição e a partir dali depois ele vai simplesmente se destruir, porque o nosso organismo ele tem um prazo de validade, mas o espírito progride. Então não importa qual é a máquina que eu utilizo, não importa o ambiente onde eu esteja, ele vai me trazer restrições, mas a minha consciência, a minha mente vai continuar evoluindo. Aprendendo com a experiência, desenvolvendo valores, muitas vezes a humildade, a perseverança, a simplicidade, a dedicação, a responsabilidade, a disciplina. São vários valores que vão se desenvolvendo somente em situações em que a dor bate à nossa porta. É algo difícil para nós lidarmos, mas é o melhor aprendizado que nós podemos ter. O Zé colocou, né, aflitos, aflição. No mundo só tereis aflição. E é exatamente porque essas aflições surgem, não porque o mundo é um mundo de aflições, mas porque os espíritos aqui encarnados são espíritos ainda primitivos, egoístas, aflitos por natureza, pela condição. Nós alimentamos aquelas frustrações, que simplesmente mudando o nosso modo de pensar, a frustração deixa de existir. Eu sou frustrado porque não tenho tal coisa. Se nós avaliarmos a necessidade daquela coisa, nós veremos que não tem motivo para isso. Então somos nós que criamos as próprias aflições. Arnaldo colocou, né, a notícia de uma doença crônica ou aguda nos faz sofrer, contudo, traz ensinamentos. Quando estamos despertos para a imortalidade e os ensinos espíritas cristãos. A gente percebe muito isso, Arnaldo, quando nós vemos o depoimento dos espíritos, né, que viveram experiências assim. Então a gente pensa assim, mas é muito fácil eles falarem para que a gente tenha coragem, resignação diante da doença, se não são eles que estão passando por isso. E aí a gente vai ver o histórico deles e nós percebemos que muitas vezes a dor que eles viveram foi 10 vezes maior do que a nossa. E eles podem dizer com categoria que sim, se nós soubermos viver bem essa experiência, os frutos que nós vamos colher, aproveitando essa condição de mortalidade que nós temos, serão frutos muito saborosos. Então, quer dizer, é difícil, mas através dessa compreensão, a gente vai minimizando essas dificuldades. Certamente não conseguiremos fazer com que elas simplesmente desapareçam. Nós não temos ainda uma força moral tão sólida a esse ponto, mas certamente a gente vai minimizando pontos que são importantes, que vão, né, aliviando esse fardo que nós temos que carregar. O Léo colocou, né, Joana de Ângeles diz, né, a Terra é o hospital de almas, né, e isso Kardec também reforça de uma forma muito interessante, que ele fala exatamente, né, que o nosso planeta pode ser visto como um hospital, ele pode ser visto como um campo de trabalho, ele pode ser visto como uma escola, ele pode ser visto como um presídio. Depende simplesmente da perspectiva com que nós olhamos o nosso mundo. Nós podemos ver o mundo de várias formas diferentes ao mesmo tempo. Eu vejo o mundo como uma escola, como eu aprendo, como um hospital, porque eu estou me tratando, me desenvolvendo, como um campo de obras onde eu vou trabalhar. Ou eu simplesmente posso me revoltar e ver esse mundo como uma prisão. Aí eu vou ser aquele encarcerado que vai ficar o tempo todo chacoalhando as grades, revoltado com a sua própria situação e não se deu conta de tudo aquilo que ele pode aproveitar. Até mesmo num presídio, nós pensamos muitas vezes em doenças, em restrições familiares, em problemas sociais, porque eu vivo numa condição miserável, numa condição de dificuldades. Até mesmo aquele encarcerado que fica fechado dentro de um presídio, aquilo para ele é uma grande escola. Ele vai aprender sem dúvida nenhuma através de muita dor. Mas ainda assim ele tem muito para aprender. Então basta que nós tenhamos essa sabedoria de tirar proveito dessas situações mais dolorosas, mais problemáticas, porque nós temos a consciência de que o espírito é imortal, de que o espírito é sempre livre.
na sua consciência. Ele fica restrito nas suas condições, né, que são específicas da experiência que ele está vivenciando. Exato, Arnaldo, né? Muitas vezes o espírito ele se prende na sua própria consciência, nos seus próprios valores, nos seus próprios medos. Um psicólogo amigo nosso, Paulo Madjaroff, numa palestra, ele fez um comentário muito interessante. Ele disse assim que existem duas prisões que são fatais para o espírito: a prisão da culpa e a prisão do medo. Essas duas são extremamente pesadas e que caem sobre nós. Então o auto-perdão, para começar a abrir, né, essas grades da culpa, e a fé, a convicção, a coragem, é aquilo que vai fazer com que se abram as grades do medo. Então, assim, a teoria é muito bonita, mas não é pelo fato de saber que a culpa vai me prender que eu vou conseguir aliviar a culpa que tem dentro de mim. Então a gente tem esse trabalho, esse processo longo de desenvolvimento desses valores que vão superando então essas imperfeições, até chegar o momento em que o espírito, plenamente livre, já não sente mais medo, já não sente mais culpa, sabe exatamente qual é o seu caminho, qual é o seu destino, de que forma alcançar tudo isso. E nós, felizmente, estamos nesse processo. Ainda tropeçamos em algumas situações, mas já avançamos bastante em outras situações também. Bom dia, Fábio. Continuando para nós, a Paty lembrou, né, a culpa pelo que fiz e a culpa pelo que deixo de fazer. E para isso a gente tem ali o perdão e o auto-perdão, né, que são as chaves que abrem essas grades. Fala construindo, diz aqui André Luiz para nós. Falar construindo, né? Nós já estudamos algumas vezes nos livros como Vinha de Luz, Fonte Viva, textos trazidos, né, sugeridos por Emmanuel, falando sobre a força da palavra. A palavra que edifica, a palavra que constrói, a palavra que educa, a palavra que instrui, a palavra que destrói, a palavra que engana, a palavra que faz sofrer. Então, na verdade, a palavra é uma ideia que nós temos, né? Ela, na verdade, é um instrumento para transmitir as nossas ideias que afeta profundamente as pessoas. E hoje nós não temos mais, né, como eu sempre falo para vocês, a palavra ela não vem apenas através simplesmente da fala. Com a tecnologia que nós temos hoje, a palavra se dissemina ao mesmo tempo para milhares de pessoas em todos os cantos do mundo. É a palavra falada, é a palavra escrita, é a comunicação através dos símbolos. Um pequeno símbolo que você coloca, né, um pequeno desenho, uma pequena gravura, é o suficiente para transmitir uma ideia. E se nós não tivermos responsabilidade para poder transmitir as ideias que são construtivas, porque esse é o nosso propósito, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos viver a felicidade, se nós acreditamos na força do amor, isso deve estar incorporado nas nossas palavras. Medo, as pessoas sentem naturalmente. Em tudo, Zé, tudo. É um gesto, é uma expressão. Então nós podemos hoje entender que a palavra nada mais é do que você expressar as suas ideias e você influenciar as pessoas. Isso se dá de todas as formas. Eu comento muito isso porque as redes sociais, como o próprio nome diz, são extremamente poderosas. Porque são redes que envolvem pessoas. E aquilo que você fala e aquilo que você recebe tem um peso significativo. Aquilo pode fazer você ganhar o dia ou estragar seu dia. Pode te fazer feliz ou infeliz. Pode te trazer paz ou te trazer turbulência. Mas aquilo que nós absorvemos tem menos importância do que aquilo que nós produzimos. Como foi colocado por André Luiz aqui, tema a ti mesmo. Ou seja, tenha medo daquilo que você é. Então nós produzimos as nossas palavras e influenciamos as pessoas. Então temos que ser extremamente coerentes com aquilo que nós acreditamos e da forma como nós vivemos. Isso é extremamente importante. E continua. Aliás, essa coerência para nós é ainda um desafio muito grande, né? Porque eu sempre uso uma expressão que geralmente nós
pessoas do mundo, nós temos dupla personalidade. Nós temos uma vida religiosa, onde nós temos ali a ideia de valores, a ideia de uma aproximação com uma força superior, e nós temos aquela outra personalidade do mundo, onde muitas vezes nós agimos de uma forma completamente oposta. Então, com o passar do tempo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai unificando esses dois seres que existem em nós, o ser religioso e o ser mundano, entre aspas, vamos dizer assim. Conforme a gente vai unificando essas duas personalidades, nós vamos encontrando o equilíbrio de quem de fato nós somos, e não simplesmente utilizando as tantas e tantas máscaras que nós ainda insistimos em usar. Da mesma forma que nós falamos, construindo, nós temos também a ideia de ouvir sem malícia. Porque também é uma tendência natural, nós sempre absorvemos com mais facilidade aquilo que é negativo. Então, se você fala uma coisa boa, elogiando alguém, você provoca um efeito. Mas quando você fala mal dessa pessoa, o efeito é muito maior. Então eu posso passar aqui 10 anos falando para vocês de coisas bonitas, de coisas do Evangelho, mas se aparecer uma mancha no meu currículo, é essa mancha que vai se destacar. Tudo aquilo que foi construído simplesmente desmorona, porque nós temos uma tendência a sempre valorizar as imperfeições do que valorizar aquilo que foi produzido, do que valorizar as virtudes. Então, quando ele diz assim, ouve sem malícia, é exatamente nós nos desarmarmos dessa prevenção, ou dessa tendência de valorizar aquilo que é imperfeito. Aliás, no mundo é assim, nós olhamos para as pessoas e, de um modo geral, nós nos sentimos incomodados por aquilo que elas trazem de negativo. Então é muito mais fácil nós dizermos do que nós não gostamos nas pessoas do que aquilo que nós gostamos. E nós precisamos reverter isso. Geralmente, quando nós temos uma antipatia por alguém, nós sequer imaginamos quais seriam as virtudes que aquela pessoa tem. O que ela tem de bom? Não me interessa, eu não gosto dela. E quando eu gosto de alguém e descubro alguma coisa, ou vejo alguma coisa, percebo alguma coisa que me incomoda, aquele gostar já diminuiu. E nós temos que fazer o contrário, nós temos que começar a construir as nossas relações, valorizando aquilo que é positivo. E aquilo que for negativo, perdoar, tolerar, compreender, muitas vezes até evitar se for necessário. Mas temos sempre que valorizar aquilo que é positivo. Nós temos que olhar para o mundo com os óculos do positivismo. Vemos a beleza do mundo, vemos a beleza das pessoas. Isso é romântico, isso é poético, isso é utópico? Nem tanto. Isso, na verdade, é o nosso objetivo. E nós sentimos isso o tempo todo nos nossos relacionamentos com os próprios amigos espirituais. Quando nós vemos que nós temos ali os espíritos protetores, os espíritos que são os nossos espíritos familiares, espíritos amigos, eles estão próximos a nós pelo sentimento positivo que eles trazem. Os negativos deixam isso para os obsessores. E isso nós temos de sobra também. Então nós temos essa comparação, ou nós podemos ser aqueles que se afinizam com os obsessores ou aqueles que se afinizam com os protetores. A escolha é nossa. E nas nossas relações nós podemos ser obsessores das pessoas, porque muitas vezes eu olho para alguém, não gosto dela, mas eu não falo nada. Mas compreendendo a força da mente, nós estamos torpedeando aquelas pessoas com carga negativa pelo simples fato de olhar para ela. Não temos a história do olho gordo? De você ficar olhando para a pessoa, aquele olhar de seca pimenteira? Por que não olhar com aquele olhar com sentimento de amor? Então saber ouvir sem malícia é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa tem ali uma ideia que é diferente da minha, muitas vezes ela tem o entendimento oposto, ela tem uma posição política, uma posição religiosa, tem uma preferência diferente da minha, respeitando aquilo que ela tem de diferente, vendo por essa perspectiva positiva, porque nós sabemos que as pessoas vão construindo dentro de si mesmas ideias, tendências pelas experiências que elas viveram. Então não podemos dizer que todas as pessoas são iguais, porque ninguém caminhou pelas mesmas experiências de uma forma equilibrada, de uma forma equitativa, vamos dizer assim.
Até mesmo dentro de casa, nós pegamos ali 2, 3 irmãos, eles são diferentes. Vivendo no mesmo teto, vivendo o dia a dia, passando pelas mesmas privações, tendo ali muitas vezes os mesmos privilégios, e mesmo assim não são iguais. Então quando nós pegamos alguém que se tornou de uma religião diferente, um católico, evangélico, budista, muçulmano, judeu, umbandista, candomblessista, espírita, ateu, a primeira pergunta que a gente faz é: quais seriam os caminhos que fizeram com que ele chegasse nessa condição? E eu tenho que respeitá-lo por isso. Porque muitas vezes ele viveu experiências que eu não vivi. Pelo bem ou pelo mal. A sua posição política, por que ele pensa diferente do outro? Porque muitas vezes as experiências dele valorizaram muito mais algumas partes críticas que o levaram para essa tendência. Então isso faz com que nós respeitemos as pessoas por aquilo que elas são. E naturalmente, a própria vida, assim como a própria vida também vai nos conduzir para o entendimento das leis naturais, que são aquelas leis sublimes, aquelas leis perfeitas, em que todos nós, para onde todos nós vamos caminhar. Então se hoje eu não consigo compreender determinado ponto, a própria vida vai me mostrar. Se eu estiver equivocado em alguma coisa, ela naturalmente vai me conduzir pelo caminho da certeza. Pode não ser agora, pode ser depois, pode ser que eu já tenha alcançado isso. Mas tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu faça, se ele não tem um resultado no bem que pode fazer a mim mesmo ou às pessoas, já mostra que eu estou num caminho de equívoco. E isso naturalmente vai me conduzir pelo caminho certo. O Arnaldo colocou lá em cima, são as personas construindo o psiquismo da individualidade, o indivíduo enquanto ser imortal. Então ele vai, através dessas próprias experiências, ele vai então se construindo, ele vai se elaborando os seus sentimentos, as suas ideias, as suas crenças, as suas convicções. Nós temos que ter paciência conosco mesmos. Conosco mesmo, porque muitas vezes nós também não conseguimos entender algumas coisas, porque nós temos limitações. A nossa visão ainda é muito limitada aqui no mundo físico. E até mesmo no mundo espiritual nós encontramos espíritos que são ali radicais nas suas posições. A Paty lembrou, nessa semana, eu tenho observado muito de perto as pessoas utilizando-se da mentira para obter vantagens. Isso tem me feito refletir bastante sobre isso. E isso vai durar um pouco ainda, Paty? A gente vê que é muito fácil nós criarmos ilusões para o nosso próprio benefício, mas mais dia ou menos dia a resposta volta para nós. A lei de causa e efeito é sempre assim. A Angelina lembrou, Chico demonstrou amor quando em um momento da caminhada, algumas pessoas observaram que toda tarde ele saía com uma marmita na mão. Certo dia alguém procurou seguir, descobriu que a comida da marmita era para alimentar uma cadela que havia partido e alguns cachorrinhos, e sentado no chão colocava os cachorrinhos perto da mãe, pois não conseguiam alcançar. Pois é uma coisa belíssima. Então são situações, são gestos simples que constroem um mundo belo que nós gostaríamos de viver. Muitas vezes a gente espera grandes mudanças, grandes transformações, e as coisas começam com aquele pequeno tijolinho que a gente coloca hoje, amanhã, um pouquinho depois. Mas o importante é sempre manter essa constância, o que é fundamental. A Paty lembrou aqui, daí surge a dúvida de como agir amorosamente nesses casos, sendo firme, desmascarando, ou deixando que a natureza se encarregue da justiça. A gente lembra sempre, Paty, que muitas vezes o amor ele se manifesta com o sim, e muitas vezes o amor se manifesta com o não. E tem ali 3 estágios diferentes, importantes, quando nós observamos uma coisa equivocada daquilo que é possível fazer. A primeira ação que nós temos, isso foi um estudo que nós fizemos há muito tempo, que falava sobre de que forma que nós podemos corrigir uma coisa errada que nós percebemos. A primeira é você falar diretamente com a pessoa, se nós realmente achamos que aquilo que ela fez é errado. Se ela, por acaso, não responde à nossa solicitação, vamos tentar encontrar pessoas que possam ajudar naquele caso. Conversar com alguém próximo, pedir um conselho, pedir uma ajuda. Se por acaso isso não deu certo também, aí vem o terceiro caso. Vamos tornar o problema público. E aí depois as consequências virão de todas as formas. Então, mas sempre com um propósito fundamental. É aquela justiça de educação, não é a justiça de punição.
Porque é exatamente o que nós vemos hoje, né? Todos os castigos servem para punir. Só que essa punição, em vez de educar, ela revolta. Em vez de construir, ela destrói. Se nós tivermos sempre esse foco de fazer tudo pelo amor, e esse amor sempre tem esse propósito educativo, tudo que nós fizermos, nós estaremos no caminho certo. Mesmo que nesse momento tenha aquela ideia de incompreensão de muitas partes. Essa é a orientação que nós temos. Claro que na prática, nem sempre nós conseguiremos aplicar, muitas vezes por falta de coragem, por falta de força, por falta de compreensão da nossa parte ou das pessoas em volta, mas o caminho é sempre esse, né? O Léo lembrou, né? Afinal, quem nunca mente? Somente os espíritos superiores, né? Mas até mesmo a mentira, né, Léo, a gente pode colocar com graus diferentes. Tem aquela mentira de pequeno grau, de maior grau, de um grau mais grave. A tendência é que nós vamos sempre lapidando, né? Porque eu coloco para vocês que a transformação nunca acontece de uma hora para outra. Não, hoje eu estou mentindo, a partir de amanhã eu não vou mentir mais. Não acontece dessa forma. Aquela pedra preciosa, ela precisa passar por aquela lapidação gradativa, né? Tira a primeira casca mais grossa, depois aquela casca média e vai deixando até ficar aquele diamante puro. Então nós estamos tirando aquela casca mais grossa. Aquilo que eu faço não traz um prejuízo grave contra ninguém. Então, assim, todas as nossas ações, a gente sempre começa a tirar as imperfeições mais graves, mas trabalhando constantemente para poder evoluir, para fazer com que cada vez menos imperfeições existam na nossa personalidade. Então, na condição de espíritos, no mundo de provas e expiações, a gente consegue fazer até um certo grau. Depois nós avançamos um pouco mais, tendo exemplos, tendo experiências diferentes, nós vamos então nos aperfeiçoando cada vez mais. E isso acontece em todas as formas. Falar mal das pessoas. No passado eu falava mal para destruir a reputação daquela pessoa a ponto de levar à loucura. Hoje não, hoje eu falo mal aqui, falo de um político, falo de alguém que eu não gosto. Outras vezes eu penso, mas não falo. Até chegar a hora em que eu não vou pensar mais, porque exatamente eu vou saber ver as pessoas no seu aspecto positivo. Tudo é um trabalho progressivo para todos nós. A Paty lembrou, né, de menor a maior grau, sempre terá prejuízo de alguma forma para algum lado, sempre vai ter. Então não tenhamos a expectativa de que essa transformação vai acontecer de uma hora para outra. Mas se nós conseguimos minimizando cada vez mais as consequências daquilo que a gente faz, o caminho já está muito bem adiantado. Pessoal, nós temos aqui então outros temas, né, daquilo que nós lemos. Ficamos de falar, por exemplo, né, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Esses são os tópicos, né, o roteiro que nós tínhamos aqui, mas nesse tempo que nós temos aqui é com tanta coisa que nós podemos aproveitar, né, e só esse pouco que nós lemos, nós já vimos quanta coisa pode agregar, né, nos nossos valores, pode ser para nós referências importantes, né, hoje mesmo nas nossas próprias ações. Então, esse é o primeiro texto que nós lemos, né, do livro Agenda Cristã. Imperativos Cristãos é o primeiro texto, né, trazido aqui por André Luiz para nós, e apresentamos aqui então algumas ideias sobre esses valores tão importantes, né, e tão simples, mas que trazem para nós um resultado extremamente positivo nesse processo, nesse trabalho de transformação, de reforma que nós mesmos estamos empreendendo sobre nós. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós voltamos então